Para se chegar a Deus e estar ligado a Ele novamente, são duas exigências, pelo menos. Você sabe quais são? Então eu quero te convidar, vem comigo e vamos analisar essa questão. Olá, meu nome é Claudemir Pontes. Você quer se ligar a Deus? Você quer estar ligado a Ele novamente? Uma pergunta, você quer se tornar filho de Deus? São duas exigências que você tem que observar, duas exigências que nós temos que cumprir, tá bem? A Bíblia menciona que nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Mas eu primeiro vou falar as duas exigências e vou explicar as duas para você, tá bem? A primeira então é reconhecer que está separado de Deus por causa do pecado. A segunda exigência é arrepender-se desse pecado. São essas duas exigências que Deus faz desde o princípio da criação. Desde que o homem acabou de pecar, então Deus começa a exigir isso. Você vai ver isso na história, por exemplo, de Adão, quando Adão acabou de pecar e Deus chega para ele perguntar: o que houve, Adão, o que você fez? Deus esperava que ele ali estivesse reconhecendo o seu erro, e que não foi assim. Ele jogou a culpa na mulher e Deus esperou da mulher que a mulher também reconhecesse o seu erro, e não foi assim. Ela acabou então tentando jogar a culpa na serpente, e Deus então vai tratar disso logo em seguida com Adão e Eva. Aí você tem que ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, 3, tá bem? Mas no capítulo 4 de Gênesis você vai ver a história de Caim e Abel, e quando Caim fica irado porque Deus não aceitou o seu sacrifício, então você vai ver ali que Caim, ele tem uma postura, né, de rancor, de raiva, e Deus chega para ele e fala: por que o seu semblante está caído? Por que você está irado? Deus queria dar oportunidade para Caim, então, reconhecer que estava errado. E você vai ver na história de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, que Deus fala para Caim assim: Caim, se você parar e pensar bem, se você rever o seu pensamento, se você então reconhecer que você está errado, você fez errado, será que eu não vou te aceitar? Ele estava dizendo assim: existe a possibilidade? Sim, eu vou aceitar se você reconhecer o seu erro. Então, queridos, desde a primeira história da Bíblia, desde o começo da Bíblia, Deus faz essa exigência ao homem: reconhecimento do erro e logo em seguida o arrependimento, tá bem? Então são as duas exigências. Por que reconhecimento do erro? Então por que reconhecer que está separado de Deus? Bom, no vídeo passado nós explicamos para você que o pecado faz separação entre Deus e o homem, porque Deus é santo. Então você vai lá, em algum lugar desta tela tem um link para você clicar e assistir o vídeo que nós fizemos sobre esse tema, que seria se você morrer, para onde você vai? Então mostramos ali a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E a Bíblia fala em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, e inclusive esconde o rosto de Deus de nós. Então o pecado separa o homem de Deus. Citando a Bíblia novamente, Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão de Deus, separados estão da glória de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e estamos separados de Deus, separados da glória de Deus, separados da comunhão com Deus. Isso nós precisamos reconhecer. Então, a primeira exigência que a Bíblia faz e que Deus faz é o reconhecimento que você é pecador e está separado de Deus pelo pecado. Mas você pode estar dizendo aí: mas espera aí, quem falou que eu sou pecador? Quem falou eu não roubo, eu não minto, eu sou fiel ao meu casamento, eu sou fiel no trabalho, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo todo mundo. A Bíblia em Salmo 51:5 diz assim, o salmista diz assim: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que significa isso? O salmista estava dizendo assim: quando eu nasci, eu já nasci sob o jugo do pecado, o pecado já está em mim. É isso mesmo, o pecado já está em você, estava em você quando você saiu da barriga da sua mãe, quando você nasceu, naquele dia que foi alegria para toda a família, já tinha ali uma pessoa
que já estava contaminado pelo pecado. Ah, mas o assunto de criança ir para o céu ou não vai para o céu, eu falo no próximo vídeo, tá bem? Mas agora você tem que entender isso. Todos nós nascemos separados de Deus. Já quando nascemos, já estamos separados de Deus por causa do pecado. Então, o que você tem que pedir perdão? Perdão porque você já nasceu separado do pecado e também porque você pecou. Não é só a culpa lá do nascimento, já nasci com sangue contaminado, por exemplo, por causa do pecado, por causa de Adão, por causa do pecado original. Não só isso, mas porque também nós resolvemos pecar. Isso é a realidade. Então nós precisamos reconhecer isso, que estamos separados de Deus por causa do pecado. Mas por que tem que ser essa primeira exigência? Porque se você não reconhece que você está separado de Deus por causa do pecado, conforme a palavra de Deus diz, você não vai se arrepender dos seus pecados. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. São as duas exigências de Deus para você se ligar a Deus novamente, para você se tornar filho de Deus. A primeira, separação. Então, eu reconheço que estou separado de Deus por causa do que eu sou pecador. Por mais bom ou melhor pessoa que seja, eu tenho os meus pecados e o pecado separa o homem de Deus. Então, precisamos reconhecer isso. E agora o segundo passo, então, que vamos dar, a segunda exigência que vamos cumprir é o arrependimento. Então, eu já reconheci que estou pecador, estou separado de Deus, agora então eu vou me arrepender. Eu quero te dar uma explicação rápida sobre isso. Tá? Arrependimento, a palavra arrependimento, vem do original metanoia, original grego, metanoia. Bem? E metanoia no grego significa mudança de mente. Mudança de mente. Então, quando eu passo por uma metanoia, eu passo por uma mudança de mente. Mudança de mente, mudança na forma de pensar. Tá bem? Então, essa mudança na forma de pensar traz uma mudança na forma de agir, porque se eu penso diferente, eu vou ter as minhas atitudes diferentes também. Então, resumindo tudo isso, arrependimento significa mudança de atitude, porque eu penso diferente. Isso que é arrependimento. É mudança de atitude. Então não adianta alguém dizer assim, eu me arrependo disso, mas não mudou a sua atitude naquela questão ou em direção a isso, então não teve arrependimento. É como dizemos, o choro e o remorso não é arrependimento. O choro e o remorso de nada vale para Deus. Na verdade, quando nós arrependemos, nós mudamos a forma de pensar sobre aquilo, nós mudamos a forma de pensar sobre aquela minha atitude, então eu começo a agir diferente. E é isso que significa arrependimento. Mudança da forma de pensar, mudança na forma de agir e acaba acontecendo a mudança no caráter. Então, arrependimento é isso. Então, nós precisamos reconhecer que estamos separados de Deus e precisamos arrepender dos nossos pecados, mudar a nossa atitude. Então, eu estou andando nessa direção, eu mudo a minha direção. Por isso que nós temos aquele termo que todos conhecem, conversão. Alguém fala assim, ele se converteu. Na verdade, a pessoa está dizendo assim, aquele fulano, aquele cidadão mudou a sua forma de pensar. Ele fez uma conversão. Ele estava indo nessa direção e ele mudou a sua direção. Ele mudou a sua direção para andar da forma mais reta, mais correta, mais justa. E é isso que diz a Bíblia, inclusive, sobre ela mesma, que a palavra te leva a viver uma vida de justiça. Então, eu caminho por esse caminho, agora eu já entendo que esse caminho não é o que agrada a Deus, ou não vai me levar a benefício algum, então eu mudo, eu me converto, eu faço a conversão, eu me arrependo e mudo o meu caminho. Este é a explicação sobre arrependimento. Então, eu quero dizer para você que apenas chorar, não. Se você está só chorando, aquele cidadão que chega, por exemplo, e peça, me perdoa, por favor, eu não vou mais fazer isso, e eu tô realmente arrependido, tal, mas não houve mudança de atitude, não houve a mudança na forma de pensar, não existiu arrependimento, então de nada valeu.
E é bom entender isso, porque aí nós começamos a pensar em muitas situações que estamos vendo ou vivendo no nosso dia, no nosso casamento, no trabalho, não é mesmo? Agora pensa bem, reconhecer o erro, reconhecer que está separado de Deus, é a coisa mais complicada para o ser humano, não é mesmo? As crianças, inclusive, estão crescendo, aprendendo, inclusive, dos seus pais, que não precisam se arrepender. Não precisam se arrepender. Os pais têm agora, principalmente na atualidade, um costume de proteger os filhos em tudo, mesmo que eles estejam errados. E aí existe realmente um problema muito grande, porque essa criança e esse adolescente vão crescer e não vai aprender o que é reconhecer o erro. E se não reconhece o erro, não se arrepende. E se não reconhece o erro e não se arrepende, não tem como se ligar a Deus, não tem como estar próximo de Deus, porque eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu vou diante de Deus e reconheço o meu pecado e digo: Senhor, perdoa o meu pecado, porque agora eu quero mudar a minha atitude, eu quero mudar a minha postura, eu quero mudar a minha posição, o meu entendimento. Paulo, inclusive, fala em Romanos, do capítulo 12, nos primeiros versículos 1 e 2, dizendo assim, que o homem vai agradar a Deus, vai ter uma vida de agradar a Deus na mudança da sua mente, ele diz, na renovação da sua mente. Então, fica isso para você, tá bem? Eu quero deixar essa palavra para você, esse ensinamento, e você agora está entendendo realmente quais são os passos necessários e o que realmente vai agradar a Deus. Reconhecer o erro, reconhecer que está separado de Deus por causa do pecado e pedir perdão arrependendo do seu pecado, quer dizer, mudando as suas atitudes. Eu quero desejar para você que Deus te dê muita bênção, muita vitória, muita alegria. Quero te pedir que você compartilhe este vídeo, que você dê um like também para nos ajudar, que você esteja compartilhando esta mensagem, que eu considero uma mensagem poderosa. E também quero te pedir que nos siga nas redes sociais e se inscreva nesse canal, tá bem? Se inscreva nesse canal. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus.